Olá, veja agora o que é notícia no Poder Legislativo de Guarulhos. 15 de setembro é o Dia Internacional da Democracia e o Jornal da Câmara conversou com os vereadores para saber o que eles pensam sobre esse importante conceito político. E o Legislativo tem até o final do mês para analisar a estimativa de receita para o município no próximo ano. Conheça alguns dos projetos de lei que estão em pauta na Câmara Municipal. Veja também as atividades da Casa nesta semana, agora no Jornal da Câmara. Preocupado com o uso da água na cidade, o vereador Maurício Siqueira, do PDT, elaborou 2 projetos de lei. O PL 3711 institui o controle e cobrança pelo uso de água extraída de lençol freático. Já o PL 3717 cria e determina a obrigatoriedade de implantação do programa para economia de água nos canteiros da construção civil. A repórter Renata Ramos conversou com ele sobre os 2 projetos. O Jornal da Câmara conversa agora com o vereador Maurício Siqueira, do PDT. Vereador, obrigada pela sua entrevista. A gente vai falar aqui sobre 2 projetos, na verdade, né? O 3711 de 2014, que institui o controle e a cobrança pelo uso de água extraída do lençol freático do município de Guarulhos através do sistema de poço artesiano. Vamos falar desse aqui primeiro para a gente não se perder com tanta informação, Sim. Não é, vereador? Na verdade, dá para fundir com o outro, né? Que o outro cria, né, na cidade um sistema de economia de água, né, do uso da água nos canteiros de obras. Por que meio que se funde? Porque tem muitas obras que usam o poço artesiano. Mas vamos falar para o poço artesiano. Acontece o seguinte, hoje no Brasil inteiro, não é só a exclusividade de Guarulhos, as pessoas abrem poços artesianos, perfuram o solo, vão até o lençol freático e tiram essa água. Usam a água para fazer obra, no tratamento de algumas peças de empresas que eles precisam, na área têxtil, enfim, seja lá qual for a área da empresa, utilizam a água do lençol freático de forma irregular. Por quê? Porque o lençol freático, a água que está lá, não é de quem está com o terreno em cima, é de toda a população. Isso assegurado pela Constituição Federal. Olha, a água, além de ser de todos, também tem um custo, tem um valor econômico. Isso é o que diz o uso da água, o controle de uso da água no país. Só que, na verdade, isso na prática não acontece. Então, o que está vendo? Eu cavo um poço artesiano na minha casa, uso a água, não pago nada e eu estou usando uma água que é sua, que é de você que está nos assistindo e que eu estou tranquilo. Você paga água na sua casa, mas eu não pago. Isso é irregular, isso é injusto. Esse projeto prevê o quê, então? A cobrança, né, pelo volume de água que é utilizado através do sistema como hidrômetro. O camarada vai instalar lá na sua empresa, instala lá, capta a água do lençol freático, mas paga por ela. A mesma coisa vai acontecer nas obras que tiverem poços artesianos. Você pode usar água de poço artesiano, só que você vai pagar por ela. E isso eu acho que é mais do que justo, não é verdade? Verdade, estava pensando aqui, ouvindo e pensando, nada além do justo. Usou, tem que pagar. E a gente está vendo subir aí grandes prédios, como o senhor usou a tribuna também falou, e esse problema está recorrente na cidade, como o senhor está contando para a gente. O outro PL é o 3717 de 2014, cria e determina a obrigatoriedade de implantação do programa para economia de água nos canteiros de construção civil da cidade. Realmente são projetos que se fundem. Porque, na verdade, acontece o seguinte, hoje a água, numa obra, ela não é considerada material de construção. Cimento areia, pedra, tudo é material de construção. A água não. E não sou eu que estou dizendo isso, é um estudo feito pelo pessoal da USP, Engenharia da Poli, que fizeram um amplo estudo no Brasil inteiro e falam que no Brasil é muito tímida ainda, é muito tímido o controle do uso de água na construção civil. Por quê? Nos canteiros de obra. Porque o Brasil tem 12% de água potável do mundo, vamos à vontade, mas o problema está aí. Na Europa, em vários países, isso existe, um controle rígido disso. Se você for na CM hoje, tem lá nos banheiros, tem os chuveiros, que você aperta o botão, sai um tanto de água durante um tempo, para, você aperta de novo, então o chuveiro desliga automaticamente. No canteiro de obra não, tem lá água corrente e fica. Um trabalhador, só para vocês terem uma ideia, um trabalhador consome em média 55, 65 litros de água por dia, um trabalhador da construção civil. São 120 litros d'água para fazer 1 metro cúbico de concreto.
Para fazer uma perfuração que usa água também, são 300 litros d'água para cada 1 metro cúbico de aterro. Então, é muita água que está se usando e água potável. Poderia ser usada água de reuso, poderia ser usada água da chuva, armazenada. O projeto visa o quê, na verdade? Graças a Deus passou aqui, vai deliberar, vai para as comissões, mas eu espero que o município tenha urgência nesses 2 projetos, principalmente nesses 2 projetos, para quê? Para que o uso da água no canteiro de obras da construção civil se economize essa água, use água de reuso para cura, para fazer a massa, que paguem por essa água no SAAI. Não é caro, mas passa a ser material de construção, coloca no preço. E o poço artesiano é que quem usa passe a pagar por uma água que está sendo, na verdade, eu uso sempre esse termo, tungada. Está sendo tungada de toda a sociedade. São 2 projetos que eu espero que a Casa dê sequência com muita agilidade e que essa mesma celeridade venha também da Prefeitura para que nós possamos ter a garantia de preservar para os nossos filhos, para os nossos netos, a água potável, que é finita, está acabando, está todo mundo vendo isso. Nossa situação hoje não dá para desperdiçar água, né? O bicho está seco. Na verdade, não dá, né? Se for todo mundo chorar, vamos chorar na cantareira. Porque, infelizmente, nós estamos vivendo um momento terrível de seca. Nada foi feito, infelizmente. Nada foi feito, não é exclusividade desse governo ou outro. Nada. Desde a criação da cantareira, nada foi feito. O município não tem nenhum dispositivo de armazenamento de água que não seja comprar água da Sabesp. Nenhum. Temos a represa do Cabo Sul. O que estão fazendo com ela? Então, enfim, nós poderíamos ter outros sistemas. Como nós não temos, nós temos que preservar o que tem agora e pensar para o futuro. Tá certo, vereador. Obrigada pela sua entrevista e parabéns pela propositura dos projetos. Muito obrigado a todos que acompanharam e cobrem dos seus vereadores. Eu fico aqui um tempo curto, mas cobrem daqueles que vocês votaram, liguem para cá, mandem e-mail, cobre posicionamento disso, porque não adianta falar de meio ambiente e não agir da mesma forma que se faz o discurso. O Dia Internacional da Democracia foi instituído em 2007 pelas Nações Unidas para promover e consolidar a democracia entre os países. A repórter Eliane Anjos ouviu a opinião dos vereadores a respeito desse importante conceito político. Democracia é a manifestação do povo, é você poder manifestar suas ideias, suas opiniões, é a gente viver num país livre, onde as pessoas têm direito de fazer suas reivindicações, onde as pessoas têm direito ao voto, né, o voto direto. Isso tudo é democracia. Um país, para ele ser bom de se viver, um país forte é um país democrático. E quanto mais a gente criar formas de participação do povo, conselhos, formas de fiscalização, mais a gente fortalece o nosso país. Para os parlamentares, a democracia está na essência da Casa de Leis. Democracia é quando realmente as melhorias que precisam acontecer numa sociedade, você tem voz para cobrá-las, né? Isso para mim é democracia, ou seja, que exista um governo, mas um governo que olhe para as pessoas que precisam das melhorias. Porque se não existir, se não precisar, se não tiver atendimento, né, se o governo não chegar até as pessoas, não precisa existir governo. Após 50 anos do golpe militar, o vereador Lamé, do PTdoB, que trabalhou como jornalista no período, destaca a importância do fortalecimento da democracia. Democracia é a liberdade das pessoas poderem escolher os seus representantes e viverem em paz com seus governantes e poderem trocá-los se forem ineficientes. Essa é a verdadeira democracia, onde o cidadão tem o direito de escolher quem quer. Veja no próximo bloco a estimativa de receita do município para 2015. O Jornal da Câmara volta já. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu também estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. A ouvidoria é o canal de comunicação direto entre a população e a Câmara. Envie sugestões, reclamações e mesmo denúncias à Câmara, que dará solução ou encaminhamento a todas elas. Você pode entrar em contato com a ouvidoria por telefone e por e-mail, tendo a garantia de sigilo.
A ouvidoria funciona na sala 114 do 3º andar da Câmara Municipal, das 8 às 17 horas. O telefone é 2408-3433. Você também pode participar pelo site www.camaraguarulhos.sp.gov.br ou pelo e-mail ouvidoria@camaraguarulhos.sp.gov.br. O vereador do PT, Maurício Brinquinho, quer usar a tecnologia a favor da educação. Ele é autor do projeto de lei que institui o programa Matrícula Fácil nas escolas municipais. A medida prevê a pré-matrícula pela internet e já foi aprovada em 2 turnos na Câmara. Agora segue para a sanção do prefeito. Bom, para você que acompanha, portanto, o Jornal da Câmara, você sabe que tem aqui um espaço para que a gente possa falar especificamente dos projetos de lei dos vereadores aqui da casa. Hoje a gente conversa com o vereador Maurício Brinquinho, do PT, que tem aqui o projeto de instaurar o Matrícula Fácil na cidade. É isso, vereador. Obrigado aqui por falar com o Jornal da Câmara. Queria que você explicasse um pouco o projeto. Boa tarde a todos que nos assistem. Então, Matrícula Fácil, ele consiste em agilizar a questão mais direta, né? Aquela pré-matrícula, na verdade seria a pré-matrícula, porque você depois, os pais têm que entregar os documentos dos filhos, né? Mas para agilizar, para o pai e a mãe não ter que ficar na porta da escola, né? Num determinado dia, tendo que seguir uma fila, adiantando já pela internet, mandando as informações necessárias para a escola já irá agilizar a pré-matrícula do aluno, né? E agendando já para que depois o pai e a mãe possam levar o documento num horário que não atrapalhe o horário de serviço do pai e da mãe também, né? Como nós estamos numa era digital, tudo hoje é feito pela internet, nada melhor também que a gente conseguir ganhar tempo também na questão da matrícula ou da troca de escolas, né, no município. E a ideia do projeto é que isso fosse feito pelo site da prefeitura, é isso? Isso. Teria que ser feito, né? Tanto pelo site da prefeitura ou da Secretaria de Educação, alguma coisa desse tipo. Mas que fosse integral em todas as escolas do município. Agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Como diz o grande filósofo. Claro que esse projeto não vai eliminar a deficiência de vaga nas escolas, né? Então, mesmo que o processo agilize, com certeza vai ter gente que vai ficar sem vaga, né? Tem o problema da vaga, mas ela também agiliza para você poder procurar outras escolas do município. Então, se você não tem uma vaga ou você quer fazer uma troca, no próprio site já pode constar as escolas que têm as vagas que estão faltando, que ainda faltam preencher. Eu acho que também agiliza nessa questão. Pelo menos facilitaria a vida das pessoas, né, no seu entendimento? Bastante. Obrigado, vereador, por falar com a gente. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Esse, portanto, o vereador Maurício Brinquinho, aqui do PT, apresentou o projeto Matrícula Fácil, que já foi aqui aprovado e vai à sanção agora do prefeito. Vamos aguardar para ver se ele vai sancionar. Caso haja veto, volta aqui para a Câmara, onde o veto pode ser derrubado. Leandro Martins, para o Jornal da Câmara. A Câmara recebeu um ofício do Executivo com a estimativa de receita do município para 2015, em cumprimento à lei que regulamenta o assunto. Acompanhe na reportagem de Renata Ramos. Essa é uma obrigação prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi cumprida pelo Executivo. 30 dias antes de chegar o orçamento, quer dizer, dia 30 de agosto no máximo, eles têm que enviar para cá uma estimativa da receita, para que, quando chegar oficialmente a peça orçamentária, até o dia 30 de setembro, a Câmara efetue a comparação desses dados para verificar se não houve uma superestimativa ou um déficit, fazer essa avaliação. É apenas para uma avaliação, não há votação alguma desse material encaminhado. Esse material vai subsidiar a comissão responsável pela análise do orçamento para avaliar essa questão da receita arrecadada. Nós praticamente passamos o ano todo envolvidos com questão orçamentária. Em abril, começamos o estudo do orçamento através da fixação das diretrizes e depois, em setembro, chega oficialmente o projeto do orçamento e que se estende até o final do ano. Membro da Comissão de Finanças e Orçamento, o vereador Geraldo Celestino, do PSDB, falou sobre o assunto e comentou os números da estimativa. A estimativa nós já discutimos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que nós aprovamos no primeiro semestre deste ano.
o que vai arrecadar no ano de 2015 e o que vai ser gasto. E nós tivemos uma pequena diferença referente a 2014. Como houve muitos financiamentos do governo federal, verba essa que veio para o município de Guarulhos, então ano que vem vem uma verba, o orçamento vai ser menor, em torno de 400 milhões. Então a estimativa do ano que vem, o orçamento é menor do que o de 2014, em virtude dessas verbas que não virão no próximo ano. Mas é isso mesmo, agora chega o orçamento aqui no dia 30 de setembro, ele tem que enviar ao Legislativo, nomeia-se uma comissão, um vereador de cada partido, onde vai ser realizado as audiências públicas no plenário da idilidade, onde no final nós vamos dar um parecer e votar o orçamento para o ano que vem, onde nós podemos apresentar emenda, fazer alterações aqui pelo Legislativo. E temos que votar isso até o recesso, que é 14 de dezembro. Pela dimensão de Guarulhos, é um orçamento apertado. O cobertor está um pouco curto, mas se bem administrado, com planejamento, dá para fazer muita coisa. Líder do governo na casa, o vereador professor Samuel Vasconcelos, do PT, também comentou os números da estimativa de orçamento para 2015. Eu achei plenamente normal. A cidade de Guarulhos virou um canteiro de obras, avançamos bastante e para o próximo ano a previsão ficou um pouco abaixo do que nós dispomos esse ano, mas é normal, porque aí o governo já está caminhando para o final do mandato e a responsabilidade do prefeito Sebastião Almeida permite-lhe fazer uma previsão com os pés no chão para não ter que passar a prefeitura depois da forma que ele não gostaria de passar. Você que é dono de um imóvel e o alugou para uma pessoa, já teve problemas com a conta de água do inquilino? O vereador do PDT, professor Jesus, apresentou um projeto de lei que tenta evitar o popular calote na conta de água. Os inquilinos seriam obrigados a pagar a conta ao término do contrato e não repassar a dívida aos locadores. Muito bem, para você que acompanha, portanto, então, agora o Jornal da Câmara, hora de falar de projetos de lei que tramitam aqui na casa. Vou conversar aqui com o professor Jesus, vereador, que propôs aí um projeto de lei para que o locatário, aquele que aluga uma residência, aluga um lugar, para que ele pague a conta de água e não dê calote no proprietário. É mais ou menos por aí, professor Jesus? Obrigado por falar aqui com o Jornal da Câmara. Olá, pessoal. Realmente, é isso mesmo, gente. Hoje que nós podemos observar que muitas vezes o locatário, ou seja, ele aluga a casa e ele mora por um devido tempo, seja 1 ano, 2, 3, 4, 5 anos, e depois quando ele sai da casa, o que acontece? Ele deixa muitas vezes uma dívida para o locador, ou seja, para o dono da residência. E eu acho que isso não é justo. Então nós fizemos um projeto para que, quando o locatário ele saia, ele tenha a responsabilidade para que ele possa pagar exatamente essa conta que ficou aí como pendência, porque não é justo que o dono da residência assuma uma dívida que não seja dele. Mas como que esse projeto vai entrar em vigor, por exemplo? Claro, ainda vai ser aqui submetido à casa, mas como seria o trâmite desse projeto? Como o locatário seria obrigado a pagar essa dívida? Então, hoje, na realidade, acontece. Já existe aqui na lei orgânica, já conversamos aqui na casa, e dentro da lei orgânica já existe isso. O que nós colocamos é o seguinte, que na realidade, por motivos de documentos, hoje, muitas vezes o locador ele não tem condições de coibir, ou seja, de fazer com que o locatário, que ele pague essa conta. Agora, com esse projeto, nós faremos o quê? Que o locatário, ele vai ser intimado, ou seja, ele é obrigado, quando sair da residência do locador, que ele venha realmente pagar. Um exemplo, eu tenho uma professora amiga, porque até eu fiz esse projeto, porque eu tenho uma amiga que ela alugou uma casa e depois ela saindo dessa casa, o locatário saiu da casa e deixou essa dívida. E passou muito tempo, e o SAI deixou rolar. Quando passou mais ou menos 3 meses, o SAI foi cobrar dela. Só que na realidade ela não morava na casa, ela não estava na casa, quem estava lá era o locatário. Mas o locatário deixou uma dívida imensa para ela. Então hoje o nosso projeto está fazendo o quê? Um meio para que o locatário, através do CPF, RG, realmente aí ele consiga realmente pagar a dívida e não deixar para o locador. Caso mesmo assim o locatário não pague, tem algum tipo de multa, alguma sanção prevista, não? Então, na realidade, nós não pensamos nisso. Nós deixamos a obrigatoriedade do locador para que, na realidade, o locador não fique com a dívida, e sim o locatário. Quer dizer, tem que honrar com os compromissos, né? Com certeza. Obrigado, professor, por falar com a gente. Por nada, um abraço.
Esse, portanto, professor Jesus aqui falando do seu projeto de lei para que você evite aí o popular calote, né, na conta de água. Quando você aluga um espaço lá, você usa água e tem muito inquilino que acaba não pagando a conta fica para o dono do imóvel e é isso que o projeto do professor Jesus aqui quer evitar. Leandro Martins, para o Jornal da Câmara. No próximo bloco, veja as atividades que acontecem no plenário da Casa ao longo desta semana. O Jornal da Câmara volta já. Exerça a sua cidadania e acompanhe as sessões ordinárias da Câmara de Guarulhos. Fique por dentro do cenário político da cidade e das mudanças na legislação municipal e veja as propostas e as posições de cada representante eleito pelo povo. Todas as terças e quintas, a partir das 15 para as 14h, começa a cobertura das sessões em que você acompanha entrevistas, debates e votações do Poder Legislativo aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Deliberado durante o grande expediente da sessão ordinária do dia 9, o projeto de lei de autoria do vereador Geraldo Celestino, do PSDB, gerou bastante discussão entre os parlamentares. O item permite a alteração dos nomes de rua do município que não se refiram a pessoas. Líder da oposição na casa, o vereador Geraldo Celestino, do PSDB, é autor de um projeto que permite fazer alterações nos nomes de rua aqui do município de Guarulhos. Esse projeto ele foi deliberado no grande expediente de hoje, da sessão de hoje, e causou bastante controvérsia entre alguns parlamentares. Vereador, explica pra gente por que o senhor decidiu apresentar esse projeto que vai permitir que os nomes das ruas possam ser alterados em Guarulhos. Pode ser alterada desde que não seja nome de pessoas. Então é rua que tem o nome de flores ou o nome de cidade, tá? E essa alteração no nosso projeto pode ser alterado desde que 80% dos moradores da rua autorize, tá? Aí o vereador pode apresentar o projeto, vem para a Câmara, vai para as comissões, é discutido e é votado em plenário. Então é um projeto que é de interesse do município. Tem muitos locais aí hoje que tem o nome de rua F1, F2, F3, ou nome de outras flores que não tem nada a ver com a comunidade. Às vezes as pessoas querem fazer uma homenagem para um ante querido que faleceu na rua e não pode fazer essa alteração, mas isso aí não vai depender da Câmara, depende da população aprovar. Se 80% aceitar, você pode trocar o nome, senão não será trocado. O que motivou o senhor a apresentar esse projeto? A própria população procurou o senhor clamando por essa mudança? Um exemplo meu lá no Parque Secap. Lá nos anos 90, o ex-prefeito Pascoal Tomeu, ele baixou o nome das ruas de todo o bairro com o nome de algumas flores, tá? Ali na região. E hoje a população quer fazer homenagem às pessoas mais antigas, aos fundadores do bairro, e não consegue fazer essa troca. Justamente por essa lei, que essa lei impede. Uma das críticas apresentadas aqui em plenário foi que o projeto já havia sido apresentado anteriormente e não foi deliberado, mas hoje o senhor conseguiu essa deliberação, conseguiu juntar algumas assinaturas. Como é que o senhor fez esse trabalho com os outros parlamentares, sensibilizando para essa questão? Na parte da sessão que foi votado, que foi recusado aí há 15 dias atrás, eu tive que me retirar por alguns instantes. Quando eu voltei já tinha votado e não tinha deliberado. Eu representei e para representar de acordo com o regimento tem que ter 11 assinaturas, eu consegui em torno de 20 assinaturas, convenci meus colegas que é um projeto importante e eles foram confundidos, foram levados a erros no dia da votação pelo vereador americano que dizia que eu queria trocar o nome de rua e eles acharam que poderia trocar nome de pessoas. Então eu convenci, eles assinaram o projeto junto comigo e foi deliberado. E agora vai para as comissões. E o senhor está otimista com relação à aprovação, tanto um parecer favorável das comissões como a aprovação em plenário? Eu fiquei otimista, porque o projeto que dá entrada na Câmara Municipal, você não pode matar ele na deliberação. Tem que deliberar o projeto, independente do que vereador que seja, e vai para as comissões. Nós temos as comissões temáticas aqui da casa, que é soberana, dá o parecer e vai para o plenário decide. A próxima
próxima edição do Ponto de Vista recebe o cartunista Fausto Bergossi. Ele tem 8 livros publicados e é considerado o pioneiro da caricatura em Guarulhos. Fausto falou sobre sua carreira e destacou os desafios de trabalhar durante a ditadura militar. Vamos assistir a um trecho. E você começou sua carreira ainda em meio à ditadura, né? 1974. Sim, 74. Como que era você realmente conciliar, né, esse olhar, a visão crítica, né, da charge, do cartoon, com aquele momento em que havia censura, enfim, a censura de todos os lados, né? Sim. Você não poderia manifestar a sua opinião, fazer críticas ao governo. Como é que foi lidar com isso? Olha, o período era terrível, né? Eu lembro, assim, que me marcou muito foi quando aconteceu a morte do Vladimir Herzog, né? Que eu estava, assim, começando, né? Então, nas redações tinha um clima, assim, meio de um pouco de medo, de muito cuidado, né? Então, por exemplo, cada desenho que eu fazia, eu lembro que passava por um monte de pessoas olhando e tal, para poder publicar, né? Que era um período difícil mesmo, né? Mas a gente não podia ir muito a fundo na questão muito política, né? Mas aí a gente dibrava um pouquinho as circunstâncias. Eu lembro que eu fazia muita charge sobre a inflação, né? O dragãozinho da inflação. Era uma coisa que dava para fazer, não tinha problema, né? Mas na hora de mexer num aspecto mais profundo com relação à política, era um pouco complicado, né? Nem caricatura não se fazia muito na época, entendeu? Os militares não gostavam muito de caricatura, não, né? Foi só quebrada um pouquinho no final do governo Figueiredo, né? 84, né? Mais ou menos, 83, 82. Quando começou a abertura política, aí os chargistas começaram a fazer muita caricatura, principalmente do Figueiredo, general Figueiredo e tal, né? Mas já era uma época de abertura, assim, tal, né? Mas antes já era complicado, né? Tanto assim que a gente vê poucas caricaturas do Geisel e de outros presidentes ditadores, assim, na época, eu digo, né? Agora não, agora todo mundo fica recontando a história e vai desenhando ali, né? Mas o período era um pouco complicado, sim, muito complicado. O programa Ponto de Vista vai ao ar na quarta-feira, logo após o Jornal da Câmara. Veja a seguir as atividades que acontecerão no plenário da Câmara nesta semana. Na manhã de terça, às 10 horas, uma reunião vai tratar dos constantes assaltos na rodovia Presidente Dutra, na região de Guarulhos. Vai contar com a presença da Polícia Rodoviária. A partir de 13h, os alunos da Escola Estadual Alice Chueire visitam o plenário, onde funcionários vão explicar como funciona a sessão. As reuniões ordinárias acontecem, como sempre, às 14h de terça e quinta. E por hoje é só. O Jornal da Câmara fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelo Facebook. Até a próxima!